Bora falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, a respeito de Corinthians e Mirassol, jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ocupa a 15ª colocação, a ridícula e vergonhosa 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje é o cenário perfeito para o Corinthians vencer. Jogando contra um adversário fraco, o Corinthians tem mais time, e para subir de vez aí na tabela, para pegar o elevador na classificação e para projetar aí uma vaga para Libertadores da próxima temporada. Por que o Corinthians está nessa colocação? O Corinthians paga muito caro pelo péssimo início de Campeonato Brasileiro. E isso passa muito pelas mãos do Pardal. Certo? Agora falando do jogo de hoje. O Corinthians não vai ter um time de desfalques, né? Vai ter aí o Mateuzinho de desfalque, suspenso pelo terceiro amarelo. Tchoca, lesionado. Gustavo Henrique, suspenso. Hugo Farias, lesionado. Charles, lesionado. André, suspenso. Carrillo, suspenso também. Memphis em fase de transição. Kaique, lesionado. Quem aparece de novidade é o Guinegão, que ficou fora aí de um mês e meio aí nessa média. Ele que havia se lesionado acho que foi num jogo, num treino da Seleção Brasileira do Sub-20. Foi desconvocado da Seleção Nacional, voltou para o Corinthians, ficou fora de 9 jogos e hoje é a principal novidade entre os relacionados, mas deve iniciar a partida de hoje no banco de reservas. Provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, dupla de zaga, Gabriel Paulista, André Ramalho, Bidu, Hugo Souza, Ranieri, Mateuzinho tá suspenso, perdão. Gabriel Paulista, André Ramalho, Bidu, meio de campo com Alan, Matheus Pereira, Bidon, Garro, Jess Lingard deve ganhar uma sequência no time titular, e o 9, o protagonista do time do povo, Yuri Alberto. Tá? Corinthians tem time para terminar entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Tá? Quando você vê o Corinthians nessa posição, você vai olhar os outros times, como Curitiba, que acabou de subir para a Série A, Atlético Mineiro, Grêmio, todos esses times que estão na frente do Corinthians, você vê que, analisando ainda mais por um combo, é mais vexatório ainda, né? Porque se você for ver um Corinthians que tem um bom time no papel, na teoria, mas que o Dorival Júnior não conseguiu expor o melhor desses jogadores, por isso que o Corinthians está nessa posição. Então, ou seja, é ridículo, não tem outra classificação que não seja ridículo, cara. Essa posição do Corinthians, né? E pontos assim que o Corinthians perdeu, que você fala, puta que pariu. Né? E são pontos que você perde, que você não recupera depois, né? Principalmente quando os outros times, né, que foram campeões do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, os últimos times que foram campeões da competição tinham dificuldade contra times do G4, verdade, mas que quando ia enfrentar o G12, passava por cima, era 3 pontos garantidos, tá? E o Corinthians está fazendo o caminho inverso, né? Ao invés de garantir 3 pontos, está perdendo 3 pontos, por incrível que pareça, né? Então é lamentável mesmo, que é inadmissível o Corinthians nos últimos anos ser coadjuvante, principalmente quando o campeonato é de pontos corridos, para quem é o top 5 de maiores folhas salariais do país. Palpite pro jogo de hoje: vitória simples do Corinthians hoje. 1-0 Corinthians hoje e sai zica de vez. Deixa o like, comenta a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nada
Até a próxima. Tchau.